Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, estamos agora na segunda-feira, dia 14 de março de 2022. Como eu havia prometido semana passada, essa semana já começa com algumas encrencas meio cabulosas, vamos dizer assim, principalmente aqui no Brasil. Depois a gente fala lá do universo da guerra russo-ucraniana, mas aqui no nosso paizinho, amanhã e depois da manhã nós vamos ter mais uma daquelas famigeradas reuniões do Conselho de Política Monetária. E segundo o que o mercado está falando, a despeito de eu nunca ter testemunhado o mercado falar, ele é uma coisa abstrata, não é? Mas, segundo os analistas, ele está falando que os juros, a Selic, vai subir para 12,25%. Ou seja, mais uma talagada de 1,5 ponto percentual a mais no custo do dinheiro para o brasileiro, do custo básico. Isso aí pode se multiplicar de várias formas, de acordo com o tipo de crédito que você pretende acessar. Mas, sob o ponto de vista do investidor, é 1,5 ponto percentual a mais que vai entrar no bolso dele ao ano de remuneração do capital. E por que eles estariam fazendo isso? Número 1, porque a cenoura, o chuchu, a melancia e outros hortifruti granjeiros subiram muito no mês passado, provocando uma alta do IPCA, por conta de uma coisa chamada excesso de chuvas. Então é São Pedro, lá vão culpar São Pedro, fazendo essas orações para ele, porque, pelo que o cupom está dizendo, grande parte da culpa da alta de juros se deve ao excesso de chuvas causado por São Pedro. Acho que é isso, não sei. Aqui no sul também o São Pedro resolveu não regar nossas plantinhas, deu frustração de safra, o que também pressionou a safra desses hortigranjeiros que se renovam no curtíssimo prazo e hoje já não são a expressão inflacionária. E em segundo lugar, eles vão argumentar que a inflação vai subir por conta da alta do preço do petróleo, aí sim vão falar, por causa daquela briga entre Rússia e Ucrânia. E aí eu pergunto a vocês, o que nós, na nossa vida, no dia a dia, nós estamos fazendo para provocar a inflação? Nós estamos consumindo em excesso? Acho que não. Nós sim temos um problema temporário de oferta de alguns produtos, seja alimentos, hortifruti granjeiros nesse momento, seja petróleo. E aumentar juros simplesmente não vai resolver essa questão. Tem um lado positivo nisso tudo, gente, que eu já não sou mais uma voz única defendendo essa tese. Aqui no Fora de Curva nós fomos os únicos a oficialmente bater no Banco Central, falar que o Conselho de Política Monetária estava errado em subir juros. Agora tem outros economistas, segundo uma reportagem do UOL, que estão falando a mesma coisa, praticamente pelos mesmos motivos. Mas o pioneirismo efetivamente foi nosso. Olha só, gente, na semana passada mesmo eu falei, produção industrial está patinando, vendas do comércio varejista não estão crescendo, serviços está crescendo, mas em função ainda da recuperação da pandemia. Ou seja, nós não temos um contexto de excesso de consumo. E o Brasil tendo os juros mais altos do mundo, peraí, vamos falar a verdade, não são os juros mais altos. A Rússia passou de novo, mas quem vai investir na Rússia numa treta dessas que eles estão? Mas de toda forma, o nosso país virou a menina dos olhos dos investidores em mercados especulativos. O dólar vai cair, é claro, as moedas estrangeiras vão cair com mais essa talagada, mas a valorização do real por esse motivo não é nada positivo. Pode sim cair um pouco o preço da gasolina, inclusive o presidente e o Congresso Nacional estão fechando medidas para conter esse grande aumento em função da crise externa. Tomara que alguma coisa dê certo. Acho que essa questão de cobrar o ICMS apenas no fato gerador e não em toda a cadeia é uma coisa muito acertada, porque se deixa de praticar imposto sobre imposto, que é uma coisa, a meu ver, imoral. Não posso afirmar que é ilegal, quem vai determinar isso é o Supremo. Mas mesmo assim, já que o Conselho de Política Monetária, o cupom, é viciado em obedecer às tendências determinadas pelo tal do Boletim Focus, que envolve as 100 maiores instituições financeiras do Brasil, então isso é fava contada, como se diz. Provavelmente o juro vai sim subir para 12,25% na próxima quarta-feira
e nós aqui no Brasil, desculpa falar, vamos nos ferrar mais ainda. Esses especialistas em política monetária, sem razão nenhuma, por ingenuidade ou algum outro motivo, estão levando o Brasil a uma super recessão que talvez seja até pior do que aquela iniciada lá em 2014 e 2015. Espero que dessa vez esse Conselho de Política Monetária do Banco Central tenha um pouco de juízo, não ouça o que esse pessoal do mercado financeiro está falando para subir juros, porque é vantagem para eles, e que prevaleça o bom senso, que não suba a taxa Selic, melhor que ela caia. Mas se eu acho que eles não têm coragem para mantê-la estável, muito menos para derrubar juros, que seria a coisa mais apropriada e melhor para o nosso país nesse momento. Lembrando que a inflação na Europa, nos Estados Unidos, em vários outros lugares, também está em alta em função dessa crise internacional de petróleo e alimentos. Eles não subiram juros. Só o Brasil que vai ser o purista que vai fazer isso, ou esses formuladores de política monetária do nosso país estão sendo ingênuos de ler uma cartilha que é apropriada sim em momentos normais, mas isso não existe agora em pleno 2022, com guerra, com pandemia, com uma série de outras tensões que inviabilizam o que nós chamamos de normalidade. Mas eu já falei muito sobre isso, não tem mais o que dizer. Se aumentarem juros vai ser mais uma burrada. Então vamos encerrar esse assunto e para finalizar o Fora de Curva de hoje, eu quero fazer só um comentáriozinho a respeito das relações diplomáticas internacionais nesse contexto de guerra entre Ucrânia e Rússia. Nós conhecemos muito bem a posição da OTAN, que defende, pelo menos moralmente, a Ucrânia, está enviando algumas armas, fazendo alguns embargos financeiros à Rússia, mas, em termos efetivos, está fazendo muito pouco para defender aquele país que está sendo atacado. Mas vamos pegar o outro lado do mundo. Olha só que coisa, se não fosse trágico, é até engraçado. A China, depois de um tempinho em cima do muro, começou sim a apoiar a ação da Rússia na Ucrânia. E um dos principais inimigos dos chineses atualmente são os indianos. Inclusive no ano passado, ano retrasado, eles tiveram até alguns enfrentamentos com inclusive morte de militares e a situação deles é tensa. Então, a gente imagina que China e Índia sendo inimigos, eles iam se polarizar em lados diferentes. E de fato, a Índia buscou maior aproximação com Estados Unidos, Austrália, até os membros da OTAN. Só que a Índia tem relações históricas também com a Rússia. Compra armamentos de lá, tem uma relação de codependência econômica muito grande desde os tempos, desde a década de 80, tempos da Indira Gandhi. E chega nesse momento onde o país tem que se pronunciar sobre essa questão, os indianos ficaram em cima do muro, tendendo a não aceitar embargos comerciais contra a Rússia. Então, resumindo, gente, dois inimigos fidagais como China e Índia acabaram se aliando em função do apoio deles à causa russa. Quer dizer, eles são amigos para apoiar a guerra do terceiro e entre eles continuam brigando? Isso não tem muita lógica, né? Mas isso chama-se política internacional. Muitas vezes é lamentável dizer que a razão, a ética não contam muito nesse universo. Conta sim os interesses mais prementes, mais importantes para cada um dos países. E aí vão tentar entender o posicionamento brasileiro nesse sentido, de neutralidade, ser contra a guerra, mas não se meter diretamente no atrito entre um país ou outro, mas apoiar, por exemplo, refugiados que saem da Ucrânia e têm que ter algum lugar, algum teto para ficar. E nesse ponto, parabéns ao Brasil, que está recebendo esses ucranianos, e parabéns também por essa postura de neutralidade, que me parece a mais adequada para a população brasileira. Eu vou repetir, gente, o comportamento dos países nas relações internacionais, especialmente em momentos de tensão, não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver com ética. Tem a ver com a questão de interesse mais de curto prazo. E o interesse de curto prazo do Brasil, o que é? É não ser prejudicado
na questão da produção agrícola nacional. E para isso nós precisamos sim dos insumos, dos fertilizantes russos e bielorrussos. E aí, como é que a gente vai brigar com um país ou com dois países desses? Realmente não dá. Continuemos apoiando moralmente a Ucrânia, continuemos sim a receber os refugiados que querem fugir da guerra, mas a postura mais inteligente é sim essa neutralidade que o governo brasileiro adotou. E com isso, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha aprovado esse conteúdo. Não vou pedir para você gostar desse conteúdo, porque nós falamos de dois assuntos que, a meu ver, são desagradáveis. Mas se você concorda com o que foi dito, por favor, botando no like, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até breve. Tchau e um abraço a todos vocês.